Boa noite aos amados irmãos. Esse cântico que nós acabamos de entoar é um dos cânticos que eu sempre mais gostei na minha vida. Ele é um cântico missionário, ele é tirado do Salmo 96. E o salmista ali, ele parte da ideia de que o povo de Israel está vendo a grandeza e a majestade do Senhor no santuário. E quando o povo de Israel reconhecia essa grandeza, essa majestade, há um sentimento natural no coração do povo, é que todas as outras gentes, todas as terras, venham a conhecer esse grande Senhor. Uma igreja missionária, meus irmãos, quando é uma igreja que reconhece e que sabe da grandeza do seu Deus. A minha oração nesta noite é para que a congregação do Jardim Fortaleza ela seja conhecida neste bairro, neste local, como uma igreja missionária, uma igreja que fale do Senhor Jesus Cristo, uma igreja que tenha prazer de falar no Senhor Jesus Cristo e na sua grande salvação, porque é uma igreja cheia da glória do Senhor, uma igreja que tem plena convicção da grandeza do Senhor, da sua majestade, da sua bondade, da sua misericórdia, dos seus maravilhosos dons que Ele tem derramado sobre nós. Pastor Cícero ele tinha um costume de falar assim: para alguém falar de Jesus para outros, ele precisa estar com Jesus cheio no seu coração. Se você tem muita dificuldade de falar de Jesus, meu irmão, repense a sua vida. Talvez Jesus não seja o tesouro que é para você, que deveria ser. Quem tem um tesouro muito precioso, muito valoroso, ele vai falar disso para alguém. Ele vai compartilhar isso com alguém. Você já viu quando... a minha mãe gosta muito desse negócio de remédio, né? Remédio natural. Ela é daquele tempo, né, que se descobria lá uma plantinha, uma erva qualquer, que servia para qualquer coisa, ela está ensinando. E é um prazer quando você descobre alguma coisa assim, e você, olha, deu certo comigo, você gosta de falar para as pessoas, né? Eu, por exemplo, às vezes quando as pessoas estão com problema de garganta ou com gripe, eu falo, olha, toma própolis concentrado. Põe um pouquinho de própolis na garganta, para mim funciona que é uma beleza. Hoje à tarde mesmo, a minha garganta já estava meio que querendo raspar, assim, eu já pinguei uns própolis na garganta, e melhora a minha garganta. Então, você tem prazer de falar isso para as pessoas, para você ver a bênção na vida das pessoas. E o maior tesouro que nós temos não é o própolis, não é um remédio caseiro, mas é o Senhor Jesus Cristo. Então, você naturalmente vai falar dele. Isso é uma coisa natural. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te agradecemos muito por tudo aquilo que o Senhor tem feito ao longo da nossa vida, desde o dia que o Senhor nos alcançou pela tua graça maravilhosa, o dia que o Senhor nos tirou daquele poço de perdição, daquela lama de pecado, daquela cegueira espiritual, onde nós éramos orgulhosos, nós éramos arrogantes, nós éramos inimigos do Senhor pelas nossas obras, pelos nossos pensamentos, pelos desejos do nosso coração. O Senhor, a partir daquele dia, começou a fazer grandes coisas na nossa vida. Principalmente, o Senhor tem revelado o teu Filho a nós, através da tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós e que nos faz lembrar de todas as coisas que Jesus fez e ensinou. O teu Espírito que nos revela a tua palavra, que nos ilumina a mente para compreender a tua palavra. Obrigado, Deus, porque grandes maravilhas o Senhor tem feito na nossa vida, ao longo de toda a história da nossa vida, mesmo quando passamos por lutas, por tribulações, por dificuldades, mesmo quando nos sentimos sozinhos, abatidos, mesmo quando nos sentimos desencorajados, o Senhor sempre está ali, como César leu naquela música, logo no princípio do culto, o Senhor sempre esteve ali. O Senhor sempre esteve nos amparando. O Senhor sempre esteve ali nos sustentando.
É o Senhor que mantém a nossa fé, é o Senhor que colocou esta fé no nosso coração, e nós glorificamos o Teu nome, ó Pai. Te louvamos também por aquilo que o Senhor fez ao longo desta semana. Obrigado pela aquela obra maravilhosa que o Senhor nos deu a oportunidade de participar ontem à tarde, lá na Vila Maria, com os testemunhos daqueles missionários e missionárias. O Senhor é maravilhoso, o Senhor tem feito grandes coisas no mundo, e o Senhor tem nos mostrado isso, ó Deus, o Senhor tem nos revelado isso através dos Teus servos, e nós constatamos aquilo que a Tua palavra já nos diz: o Senhor é grande, o Senhor é majestoso, o Senhor é Deus, o Senhor é um Deus que salva, o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus que transforma as nossas vidas, e o Senhor também, a Tua palavra diz, é um Deus bom, é um Deus bondoso, generoso, é um Deus riquíssimo. Por isso, nessa hora, Deus, nós estendemos as nossas mãos ao Senhor e nós te suplicamos: abençoa as famílias da Tua igreja, abençoa o Teu povo, ó Deus, que está aqui nesta noite, e abençoa o Teu povo que não pôde vir por algum motivo. Abençoa o Teu povo na congregação presbiteriana do Jardim Fortaleza. Abençoa as famílias, ó Deus. Nós temos algumas crianças que estão enfermas, como a Eduarda, que ainda está lá no hospital. Nós pedimos: abençoa aquela nossa irmãzinha, abençoa, Deus, a Luana, abençoa, Senhor Deus, o Vladimir, abençoa a Emily, abençoa a Elierce, abençoa, Senhor Deus, aquela família, sustenta, Deus, fortalece nessa hora. Nós precisamos que o Senhor esteja trazendo um alívio, uma brisa do Teu amor, da Tua graça, Senhor Deus. Nós já Te agradecemos porque o Senhor deu a Eduarda a oportunidade, o privilégio de ser bem atendida pelos médicos, estar num bom hospital, ser bem atendida pelos enfermeiros, ter a sua família presente, cuidando dela com amor, com carinho. Deus, nós nos colocamos diante do Teu altar e pedimos as Tuas mais ricas bênçãos sobre a vida da nossa irmãzinha Eduarda. Abençoa, Senhor Deus, as outras famílias que estão passando por outros tipos de lutas que nós nem ao menos às vezes sabemos. Alcança as nossas famílias, ó Deus, abençoa o celeiro do Teu povo, abençoa, Senhor Deus, o emprego, aqueles que precisam de emprego, aqueles que precisam de uma porta aberta no trabalho. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, nós sabemos que o Senhor é o governante sobre todas as nações, sobre os empresários, sobre aqueles que têm a oportunidade de dar um emprego. Nós sabemos que é o Senhor que sustenta a nossa casa, é o Senhor que sustenta as nossas vidas, é o Senhor que nos dá energia para trabalhar, para poder produzir, para ter o nosso salário, os nossos rendimentos. Abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor Deus, as famílias da Tua igreja, Deus, com grande abundância, porque o Senhor é um Deus rico em abundância, o Senhor é um Deus riquíssimo, o Senhor é o dono de todas as coisas, e por isso nós estendemos as nossas mãos ao Senhor. Abençoa a nossa casa, abençoa esta igreja, Senhor, para que essa igreja seja fiel à Tua palavra, para que essa igreja ame a Tua palavra, para que essa igreja, Senhor Deus, tenha um amor por Jesus Cristo tamanho que não deixe de falar dele em nenhum momento, que ela fale, que ela testemunhe, que ela seja conhecida neste local, neste bairro, por ser uma igreja amorosa, uma igreja santa, uma igreja que fale das maravilhas que é o Senhor Jesus na nossa vida. Essa é a nossa oração, Pai, pedindo agora, especificamente, que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos espirituais, para que a gente compreenda a Tua palavra, para que a gente entenda o que o Senhor revelou na Tua palavra e nos deu através daqueles servos do passado, e que nos edifique o coração, aumente a nossa fé, edifique a nossa vida nessa hora, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Irmãos, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos capítulo 18. Atos, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 28.
Atos 18, do verso 18 ao 28. Os irmãos me acompanhem. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu, mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, um homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes puseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Meus irmãos, quando estudar e pregar em narrativas históricas não é uma tarefa muito fácil. E, principalmente, quando a gente pega um final de capítulo 18 como esse. Quando eu li pela primeira vez esse texto, falei: Senhor, o que Lucas queria dizer para a gente hoje, no século 21? Talvez ele tivesse algumas informações para dar para aquela igreja do século I, mas e para nós hoje? E estudando muito o texto e meditando sobre ele, Deus foi falando e mostrando para nós o que Lucas talvez quisesse dizer aqui, nesse trecho estranho até certo ponto. A gente divide essa parte em dois textos, na verdade. O primeiro, que é do verso 18 ao 23, é quando Paulo está terminando a sua segunda viagem missionária e começando a terceira. E é tão rápido as coisas que acontecem ali, ele fala de tantas cidades. Paulo ele tá com pressa. Você percebe que Lucas, quando escreve essa primeira parte do texto, ele está com pressa. Ele está com pressa de mostrar que Paulo está correndo. E tinha algum motivo pelo qual Paulo está correndo. E você precisa estudar um pouco com mais vagar as Escrituras para você descobrir o que estava acontecendo ali. Ele começa no verso 18 dizendo assim: Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, ali é onde? Em Corinto. Nós tínhamos pregado na semana passada a respeito da grande obra que Deus fez através de Paulo em Corinto. E, diferentemente das outras cidades pelas quais ele passou, antes ele passava muito rapidamente pelas cidades, ele passava por muitas lutas e tribulações, ele tinha que correr, porque o pessoal queria matá-lo. Agora Deus começa a fazer uma coisa diferente, ele começa a permanecer mais tempo nas cidades. E ele permaneceu um bom tempo em Corinto. Mas logo em seguida vem alguma coisa estranha. Depois de ele passar esse tempo, diz o texto que, por fim, despedindo-se dos irmãos da igreja lá de Corinto, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Lembram daquele casal, comerciante, fabricantes de tendas? Eles, por terem uma profissão, tipo o que a gente chama hoje de autônomo, eles podiam mudar de cidade, eles já tinham mudado de Roma para Corinto, e de Corinto agora eles vão para Éfeso. Eles tinham uma certa facilidade, porque eles fabricavam tendas em qualquer lugar. Eles eram comerciantes bem-sucedidos, nos parece, porque eles, durante um bom tempo, ajudaram Paulo lá em Corinto, eles sustentaram Paulo quando ele não tinha mais recurso algum. E
Diz o texto, continuando nessa viagem, que Paulo levou esse casal junto com eles, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Se você prestou atenção na liturgia, eu fiz propositalmente, nós lemos a respeito do voto do Nazireu, e é difícil até de falar Nazireu, né? A gente tenta falar Narizeu. A nossa tendência é Narizeu, né? Eu senti a dificuldade do César, porque eu também tenho a mesma dificuldade, é Nazireu, né? Não é Narizeu. O voto de Nazireu, meus irmãos, era uma coisa própria dos judeus, fazia parte da lei sacrificial, da lei cerimonial, melhor dizendo, e era uma coisa típica dos judeus. Mas quando você vê Paulo fazendo esse voto, e era um voto complexo, você viu que nós lemos 21 versículos em Números capítulo 6, que descreve como que era esse voto em detalhes. E você fica pensando, mas espera aí, Paulo não falou que agora o Evangelho nos liberta das leis cerimoniais do Antigo Testamento? E por que Paulo toma o voto de Nazireu? Por que ele faz esse voto de Nazireu? Que, inclusive, incluía, um determinado momento, raspar a cabeça. Ele deixava o cabelo crescer durante muito tempo, ele não podia comer vários tipos de alimentos, ele não podia tomar vinho, ele não podia comer nada a respeito da uva, ele não podia tocar em morto de jeito nenhum, nem se fosse do pai, da mãe, de um irmão. Era um voto assim, bem rigoroso. Quando que se tomava o voto de Nazireu? Quando havia uma consagração para alguma tarefa muito importante. Por exemplo, Sansão, ele fez voto de Nazireu. Ele tinha esse voto de Nazireu, por isso ele tinha os seus longos cabelos. Agora, o estranho é nós entendermos Paulo fazendo esse voto aqui. Por que Paulo está fazendo esse voto? Porque ele vai para Jerusalém. Ele está no final da sua segunda viagem missionária. Ele já tinha passado por muitos lugares, e os judeus, eles viajavam pelo mundo todo, e eles sempre voltavam para Jerusalém. E Paulo está com pressa porque ele tem uma festa que vai se realizar em alguns dias, que era a festa de Pentecostes. E Paulo quer aproveitar aquele momento de festa para oferecer os sacrifícios, que são descritos lá em Números capítulo 6. Mas esses sacrifícios não são oferecidos em qualquer lugar. O templo de Jerusalém está de pé, ele está lá em Jerusalém. Ele tem que oferecer aqueles sacrifícios em Jerusalém, para os sacerdotes em Jerusalém. Por isso a pressa de Paulo. E tem um outro fator também. Paulo já havia ouvido falar de alguns problemas nas regiões da Galácia. São aquelas primeiras igrejas que Paulo funda, ele funda muitas igrejas naquela região, e ele tem problemas com aquelas igrejas, porque mestres judaizantes estavam caminhando por aquelas igrejas e estavam ensinando um outro tipo de evangelho. Eles estavam pervertendo o evangelho naquelas igrejas. E Paulo já estava ouvindo aquelas notícias. E Paulo, então, está com pressa de chegar logo em Jerusalém, depois ele desce para Antioquia, que era a sua igreja sede, a igreja que o enviou, e como missionário, ele não é um missionário independente, aliás, não existe missionário independente, o missionário está sempre debaixo da autoridade de uma igreja, do ministério, abaixo da autoridade da igreja eclesiástica, e a igreja de Antioquia é que o mandava. Você pode observar que toda vez que Paulo termina uma viagem e começa outra, ele está chegando e partindo de Antioquia, que era a sua sede. O que estava acontecendo na Galácia? Você vai entender isso melhor lendo a carta aos Gálatas. O Paulo já havia passado por lá 2 vezes, e ele havia mostrado que o Evangelho, nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não somos salvos porque nós guardamos festas judaicas, nós não somos salvos porque nós guardamos regras dietárias ou regras alimentares dos judeus, nós não somos salvos porque nós guardamos alguns dias especiais, e nós não somos salvos porque nós somos circuncidados.
Paulo estava mostrando isso para aqueles crentes da Galácia. Mas os mestres judaizantes passaram por lá e falaram assim, olha, esse Paulo aí, ele está ensinando para vocês errado. Não adianta só crer em Jesus. Só crer em Jesus como Senhor e Salvador não basta. Vocês precisam guardar as leis de Moisés. E Paulo estava muito preocupado com isso, estava pervertendo o evangelho naquelas cidades. Trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, nós temos convicção que temos falado do evangelho da graça de Deus pregado nas Escrituras, em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Mas vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Não vai acontecer, é claro. Vamos imaginar que eu, por algum motivo, venha a fazer uma viagem missionária aqui durante 6 meses. Eu fico 6 meses fora. E por algum motivo, que não vai acontecer numa igreja presbiteriana, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, por algum motivo, a igreja fica sem um pastor, sem uma liderança firme, que conhecia o evangelho. E, de repente, começam a aparecer aqui até mesmo mestres presbiterianos, e começam a falar assim, olha, não adianta só crer em Jesus. Você, por exemplo, tem que deixar de tomar Coca-Cola. Para agradar a Deus, você tem que parar de tomar Coca-Cola. Você tem que parar de tomar café. Ou, pior um pouco, as mulheres da sua igreja, elas fazem o cabelo, elas pintam as unhas, elas se maqueiam. Oba, que coisa estranha é essa? É estranho isso. As mulheres não podem mais fazer isso. As mulheres agora têm que usar saias bem compridas, bem longas. Os homens usar barba? Não, não pode. Tem que ser barbinha bem aparadinha e cabelo bem curtinho. Outra coisa, eu estou sabendo que alguns jovens aí da sua igreja, eles estão indo ao cinema. Oh, esse negócio de cinema é do diabo, não pode. Eu volto daqui 6 meses, chego aqui na igreja e falo, o que está acontecendo na congregação do Jardim Fortaleza? Está todo mundo escravizado por ensinos de homens. Não é mais o evangelho da graça. As pessoas estão com medo de tudo. As pessoas deixaram de estudar, por exemplo, artes cinematográficas, porque o que eles vão fazer no cinema? Como que eles vão produzir filmes bons para uma sociedade apodrecida? Não podem. Eles só vão poder fazer profissões assim muito técnicas, né? Um advogado, um médico, um engenheiro, uma professora. Então, eu chegaria aqui depois de 6 meses e falaria assim, meu Deus, o que aconteceu na congregação do Jardim Fortaleza? Aqueles mestres judaizantes colocaram coisa na cabeça daquele povo. O povo se afastou do evangelho. E a coisa é mais séria do que eu estou falando. Porque o apóstolo Paulo chegou para aquelas igrejas da Galácia e escreveu para elas, você depois confirma na carta aos Gálatas. Ele falou, olha, se vocês estão tentando se justificar na lei de Moisés, em se circuncidado, em guardar um dia, em guardar festas, em guardar algum tipo de alimento, vocês estão caindo da graça, vocês estão deixando o evangelho de Cristo. Cristo já não tem mais efeito nenhum na vida de vocês. Era isso que estava acontecendo na Galácia. Por isso a pressa de Paulo. Agora, antes de chegar na Galácia, Paulo sabia que ia chegar em Jerusalém antes. Ele ia enfrentar os judeus e, inclusive, os judaizantes. E Paulo, ele tem um entendimento do Evangelho, meus irmãos, que é extraordinário. Você viu em 1 Coríntios capítulo 9, que também nós lemos na nossa liturgia. Paulo dizia assim, olha, eu me faço judeu para com os judeus, eu me faço como que debaixo da lei, embora eu não esteja mais debaixo da lei cerimonial, mas para que eu ganhe os judeus que estão debaixo da lei. Eu não quero escandalizar os judeus quando eu vou às sinagogas. Eu agora vou para Jerusalém, eu não quero escandalizar os judeus em Jerusalém. Então eu estou fazendo votos porque Deus tem uma coisa muito grande para fazer na minha vida, eu vou me encontrar com uma igreja judaica que já me conhece profundamente. Eu vou encontrar pessoas muito judaizantes, e eu preciso me identificar com eles de tal forma, não que aquilo seja importante para mim, mas porque eu tenho que me fazer fraco para com os fracos, para alcançar os fracos. Eu preciso me fazer de gentil para os gentios, para ganhar os gentios. Agora, tomem cuidado com esse ensino.
E eu vou explicar para você por que eu estou falando para você tomar cuidado com esse ensino. Há alguns anos atrás, não lembro quantos, talvez 8 anos atrás mais ou menos, eu estava dando um estudo bíblico no nosso grupo lá de Arujá, que a gente tinha antes, um grupo de oração, que chegou a ficar até grande, um grupo de mais de 60 pessoas. E eu não lembro nem que assunto que a gente estava tratando. Um jovem da igreja de Vila Maria me fez a seguinte pergunta: Pedro, o que você acha da mocidade frequentar barzinhos? Na minha época, discoteca, agora não é mais, não sei nem o que chama agora, é balada ainda? É balada que chama? Não sei, talvez balada, vai. Faz de conta que é balada. O que você acha dos grupos de jovens frequentar esses tipos de lugares assim? Eu falei assim para ele: olha, se vocês estiverem testemunhando de Jesus lá, amém. Vocês estão pregando o evangelho lá? Eu sabia que não. Aí ele jogou o seguinte argumento: mas olha, existem alguns pastores que têm alguns ministérios meio que diferentes em São Paulo. Por exemplo, eu já conheci esse pastor, conheço mesmo ele. Existe um pastor em São Paulo que ele tem um ministério que ele prega o evangelho dentro de boates, na região de São Paulo, na pior região que você possa imaginar de São Paulo. Tem até um nome lá, eu esqueci o nome. A Boca do Lixo, lá em São Paulo. Rua Aurora. Mas esse pastor, ele entra na boate, mas não é para encher a cara. Não é para se prostituir. Ele entra lá e prega o evangelho. E ele tem conquistado realmente muitas prostitutas. Ele tem tirado muitas mulheres da vida. Ele tem, pelo poder do evangelho, resgatado essas pessoas. Ele tem trabalhado na vida de empresários que estavam a ponto de se suicidar, pessoas alcoólatras. Falei: se vocês estão frequentando os barzinhos e as baladas para isso, amém. Mas é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão parecendo com o mundo para ganhar o mundo? É isso que vocês estão fazendo? Não é bem isso. E eu sabia que não era. Então, meu querido, você está errado, você está pecando. Você está querendo se parecer com o mundo, não é no mesmo sentido que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava pegando coisas culturais e se identificando com aquelas coisas culturais. Por exemplo, se eu vou para a Rússia, é claro que eu vou adquirir a cultura russa. Eu talvez vá a uma festa onde tenham danças russas, e eu participe de uma dança russa, uma dança folclórica russa. Isso não é pecado algum. Eu vou me identificar com aquele país, eu vou comer a comida daquele país, eu vou aprender a língua daquele país. Isso não significa que eu vou pecar como o povo daquele país peca. Mas eu estou me identificando com aquele país para ganhar as pessoas daquele país para o evangelho. Era isso que Paulo estava fazendo. Quando Paulo toma o voto de Nazireu, quando Paulo deixa o seu cabelo crescer, quando Paulo depois raspa o seu cabelo em Cencreia, que era uma cidade portuária perto de Corinto, quando Paulo está fazendo tudo isso, ele está com a intenção de alcançar pessoas para o evangelho de Jesus Cristo. Não é porque ele está voltando a ser um judeu da gema. Não é porque ele está achando que fazer o voto de Nazireu vai torná-lo mais crente do que outros. O voto de Nazireu, inclusive, ele tem muito a ver com o que a gente chama hoje de jejum. Nós, na Igreja Presbiteriana, nós não proclamamos o jejum como uma obrigação corriqueira, diária. Nós não falamos quase de jejum no nosso púlpito. Porque nós entendemos pela Escritura que o jejum, e que o jejum cristão hoje, ele substitui muito bem esses votos que os crentes do Antigo Testamento faziam. Ele significa um momento de grave crise, ou para o indivíduo ou para a igreja, onde a pessoa faz um jejum diante de Deus, como que ou agradecendo alguma coisa muito grande que tenha recebido, ou oferecendo aquele jejum para Deus por causa de alguma crise que vai vir, ou que está passando.
Vocês se lembram quando, há pouco tempo atrás, nós estávamos enfrentando no estado de São Paulo um monte de assassinatos de policiais? Estavam matando policiais um atrás do outro. Estava uma crise de segurança no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo. Naquela época, eu lembro que o pastor Cícero, muito sabiamente, ele proclamou um jejum para a igreja. A igreja realmente fez um jejum durante um bom tempo, para que a igreja estivesse se dedicando ao jejum e à oração, porque nós estávamos vivendo uma grave crise estadual. Talvez seja muito importante a gente começar a fazer isso daqui até o mês de outubro, o mês de novembro, que são os meses da eleição. Nós precisamos orar e jejuar pelo nosso país. Então, o voto de Nazireu que Paulo está fazendo, ele tinha um objetivo. Nós não sabemos se é porque ele já havia sido livrado de algum problema anteriormente, como em Corinto, ou se ainda ele esperava mais problemas pela frente, como em Jerusalém, que era uma visita crítica, era sempre uma visita difícil para Paulo. A questão, então, meus irmãos, Paulo está correndo, Paulo está passando de uma cidade para outra, porque ele tem um dia para chegar em Jerusalém. E mais ainda, ele vai passar por Antioquia, a sua sede, e lá ele vai receber ainda mais relatórios a respeito do que está acontecendo nas igrejas da Galácia. Por isso Paulo está correndo, por isso Paulo está fazendo votos que ele nem mesmo deveria ser obrigado a fazê-lo. Mas porque ele queria se identificar com pessoas, ele estava preocupado com pessoas. Ele estava preocupado em agradar a Deus para alcançar pessoas para o Evangelho. Por isso, o tema do meu sermão é que o Espírito Santo, ele está fazendo esse movimento todo na igreja da época, e ele faz ainda hoje para nos mover, nós crentes, em direção às pessoas, em direção a pessoas que precisam de nós. Meu irmão, pensa bem comigo, eu já tenho pregado sobre Paulo e sobre tudo que Paulo passou. Se fosse eu, sinceramente, eu estou falando de forma bem natural com os irmãos, forma carnal até. Se eu chegasse em Cesareia era uma cidade portuária muito bonita, linda, lindíssima. Era tipo o Rio de Janeiro nosso aqui. Uma cidade de praia, gostosa, um clima agradável. Se eu chegasse em Cesareia, como Paulo vai chegar dentro de alguns dias, o que eu ia fazer? Eu falei, Senhor, me dá umas férias, eu já apanhei demais. Eu quero me hospedar aqui num hotelzinho, nem que seja 2 estrelas aqui, não precisa ser na beira da praia não, mas eu quero ter um descanso, Senhor. Eu cansei de apanhar, eu cansei de ser perseguido, eu cansei de encontrar gente que não quer ouvir o que eu tenho para falar. Eu quero um descanso, Senhor, eu quero um refrigério, mas Paulo não faz isso. Paulo, ele sabia, por isso que ele fala assim, ai de mim, se não pregar o Evangelho. E não é só porque ele tinha recebido uma ordem do Senhor Jesus, não é. É porque o tanto que ele conhece o Senhor Jesus Cristo. É o tanto que o Senhor Jesus é um tesouro inesgotável para ele não quer deixar de falar desse Senhor Jesus Cristo. Mesmo que ele não descanse, mesmo que ele tenha que pular de uma cidade para outra, como a gente viu nesse primeiro trecho. Você viu o nome de várias cidades ali. Depois de ter feito o voto lá em Cencreia, que é um nome de cidade, uma cidade pequena, porque ele tomara voto, olha o que acontece. Ele chegou em Éfeso, e não ficou muito tempo em Éfeso, ele passou rapidinho. Agora, você lembra, no começo da segunda viagem missionária, onde que Paulo queria chegar no começo da segunda viagem missionária? Em Éfeso. Era a grande cidade da Ásia. Era a capital da província romana da Ásia. Era uma cidade espetacular. Se eu falei para você que Corinto era uma cidade de 750 mil habitantes, Éfeso tinha mais de 1 milhão de habitantes, ela era equivalente a Roma. Era uma cidade espetacular, grande, enorme. Um caldo cultural fantástico. Paulo queria chegar lá para pregar o Evangelho lá nas sinagogas.
Mas ele passa lá agora rapidinho. Porque no começo da segunda viagem missionária, o Espírito Santo não deixou ele para lá. Você lembra disso? Não conseguiu. Foi jogando ele para o norte, para o nordeste, e ele não ia para onde ele queria. Ele tentou 2 vezes e não foi. Ele falou, olha, o Espírito Santo está me impedindo de ir para lá. E o Espírito Santo o levou para outros lugares. Ele deu uma volta assim, ó. Ele deu uma volta no mundo para chegar agora em Éfeso. Só que agora ele está com pressa. Ele não tem tempo para ficar em Éfeso. Então, por isso que você lê rapidamente assim, chegados a Éfeso, ele deixou-os ali, deixou Priscila e Áquila ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, ele pregava aos judeus. Ele entrou na sinagoga dos judeus, lá em Éfeso, pregou. Só que veja o verso 20, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, ele falou, não dá, eu estou com pressa, não tem tempo de ficar aqui, é um dia só. Estou passando por aqui, preguei para vocês ó, e fui embora. Eu vou deixar Priscila e Áquila aqui tomando conta de vocês. Ele vai expor mais detalhadamente o evangelho de Cristo para vocês. Mas eu tenho que ir embora. Eu tenho que caminhar. E olha o que acontece no verso 21. Ele se despedindo, ele disse, se Deus quiser, eu voltarei para vós outros. Paulo tinha consciência da direção de Deus na vida dele. Paulo tinha consciência da soberania de Deus na vida dele. Ele que tanto queria ir para Éfeso, agora ele estava na grande cidade de Éfeso, e ele falou, olha, eu tenho que ir embora. Eu tenho coisas mais urgentes para fazer, porque eu estou preocupado com pessoas. Eu estou preocupado com os meus irmãos em Jerusalém, eu estou preocupado com os meus irmãos em Antioquia, que precisam ouvir o meu relatório ministerial, o meu relatório como missionário. E eu estou preocupado mais ainda com aqueles crentes das igrejas da Galácia que estão sendo iludidos por um evangelho que não é evangelho. E foi embora. Se Deus quiser, eu voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Aí ele chegou em Cesareia, aquela cidade bonita que eu lhes falei. Era uma cidade portuária na Palestina. Se você queria chegar na Palestina, você tinha que chegar por Cesareia, por navio, pelo menos. Era uma cidade linda, era onde os representantes de Roma ficavam, porque era uma cidade agradável, clima agradável, cidade rica, próspera, cidade que ficava, inclusive, longe de Jerusalém, porque Jerusalém estava sempre tendo problema político, problema de revolta. Os líderes romanos não queriam ficar perto de Jerusalém. Então, eles queriam ficar em Cesareia. Ele chegou em Cesareia. Olha o que aconteceu. Desembarcou e subiu para Jerusalém. Não ficou lá. Por que subiu para Jerusalém? Porque Cesareia era nível do mar, Jerusalém era uma cidade mais alta, ela ficava num monte. Então, ele faz a viagem, ele vai para Jerusalém, e tendo saudado a igreja, ele desce para Antioquia, ele vai para a Síria. Agora sim ele chega na Síria. É aqui que termina a segunda viagem missionária. Irmãs professoras de escola dominical. Às vezes, os professores de escola dominical têm dificuldade para saber quando termina a segunda viagem missionária, quando começa a terceira. É aqui, do verso 22 para o 23. No 22, termina a segunda viagem missionária. Lembra que eu já falei para os irmãos, agora aqui só fazendo um parênteses, uma educação bíblica, vai? Esses negritos que aparecem na sua Bíblia, nem sempre eles estão nos melhores lugares. Esse caso aqui não está. Porque está falando assim, depois do verso 23 é que ele começa a falar, a terceira viagem missionária de Paulo. Não é, ela começou antes do 23. O 22 terminou a segunda, a terceira começou no 23. Olha o que fala o 23. Havendo passado ali algum tempo aonde? Em Antioquia. Ali ele deu o relatório, ele falou tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele, na vida da equipe missionária, ele tomou um fôlego, ele conduziu os irmãos ainda, edificou os irmãos, ele passou um tempo ali, não foi pouco tempo. Depois ele saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. Meu irmão, que dom Deus tem dado a você.
Deus te deu um dom. Eu talvez não saiba o seu dom. Talvez nem você mesmo saiba o seu dom. Mas você recebeu um dom. Como você tem usado esse dom para o reino? Você não vai receber o dom do apóstolo Paulo, nem eu e nem ninguém mais aqui. Mas algum tipo de dom você recebeu. Esse dom que Deus lhe deu, esse conhecimento do Senhor Jesus Cristo que você tem adquirido com o passar dos anos, ele tem movido o seu coração, primeiro, em fazer a vontade do Senhor, e em segundo, alcançar pessoas. Você está preocupado com pessoas? Ontem nós estivemos na Vila Maria. Eu mencionei aqui rapidamente, é conferência missionária que chama? É isso? Conferência missionária, que as irmãs da SAF, inclusive dessa SAF, fizeram um trabalho belíssimo, uma bênção. Eu fui extremamente abençoado ontem. E a gente vê ali como Deus usa pessoas dos mais variados tipos. Uma missionária tem a capacidade, a facilidade de ir com línguas. Fala inglês, fala chinês. Chinês é uma língua terrível. E fala chinês, e ensina português para chinês aqui no Brasil. Já foi missionária na China. A outra tem uma facilidade de trabalhar com crianças, que é uma coisa assim, absurda, como as irmãs que tem aqui. Eu falei, gente, como é... E não é fácil trabalhar com criança. Você quer fazer um teste? Principalmente homens. Pede para a Vívia ou para a Lidiane, um dia, fala assim, eu quero dar uma aula para a criança. Você não sabe nem o que você faz. É muito difícil. Tem que ter um dom, assim, é uma bênção isso. E teve um casal lá, que foi missionário no Peru, 20 e tantos anos missionário no Peru, e Deus deu dons, assim, extraordinários e oportunidades para eles que foram, assim, coisas extraordinárias. Mas todos eles, você percebe, aqueles que estiveram lá ontem, todos eles estavam preocupados com pessoas. Pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu faço de tudo para alcançar alguns. Eu me identifico com as pessoas para alcançar mais pessoas para o Evangelho de Cristo. Quantas vezes, meus irmãos, a gente se fecha em nós mesmos? Ontem, conversando com um irmão lá na Vila Maria, ele falou assim, rapaz, eu conheço a família, eles são muito meus amigos, não vou falar o nome aqui, vocês não vão se descobrir, eles me conhecem desde criança, você vê o nível de intimidade que eu tenho com eles. Ele falou, rapaz, a minha mulher reclama demais, eu nem sei como que ela é crente, mas reclama de tudo, está sempre murmurando. Falou assim mesmo para mim. Falei, rapaz, o crente não pode murmurar de nada, porque tudo que a gente tem é graça. Só o fato de a gente estar vivo, respirando, é graça de Deus. O crente tem que estar sempre feliz, contente, alegre, mesmo quando passa por lutas terríveis. Porque tudo que ele tem é graça de Deus. O que você tem recebido, meu irmão, da parte de Deus, você tem usado para a glória de Deus? Você tem usado para alcançar pessoas para o Evangelho? Você tem tentado se identificar com pessoas tão diferentes de você? Com jovens, eu já passei dos 55, né? Estou nos 55. Como é difícil você entender um jovem de 14 anos hoje? Você já viu como é difícil? Eles têm uma mente completamente diferente da minha. É outro mundo. Mas eu tento me identificar, eu tento compreendê-los, eu tento conversar com eles. Às vezes é difícil. O César tem mais facilidade até, ele está mais próximo dessa idade. O meu filho, o sonho deles é que eu jogue videogame com eles. Eu não consigo jogar videogame. Primeiro que eu acho aquilo uma perda de tempo, e eu sou muito doido com o tempo. Tempo, para mim, é ouro. É que você não me acompanha durante a semana, mas aonde eu vou, eu estou com um livro debaixo do braço.
que se eu pegar uma fila na padaria, eu abro o livro para ler. Se eu perder tempo na fila da padaria, eu falei, perdi o tempo, 5 minutos, joguei no lixo. Médico, qualquer coisa que eu vou perder tempo, eu falei, não posso perder tempo, o meu tempo é preciosíssimo. E os meus filhos queriam que eu jogasse videogame com eles, mas eu não aguento jogar aquilo. A minha cabeça não vai, os meus olhos não acompanham, é muito rápido. A minha cabeça é outra, é de uma outra época. Eu não me acostumei com o videogame. E eles não jogam. O Daniel, o César joga videogame, o César joga videogame. Joga com ele, eu não sei. Eu não jogo videogame. Mas nas outras coisas a gente tenta se identificar, tenta conversar. Você tem feito isso, meu irmão? Você tem se identificado com aquele seu vizinho que você às vezes nem suporta as músicas que ele ouve? Eu estou com 2 vizinhos perto de casa, difícil. Blogueiros famosos. Um lá é de um desses ritmos de música que eu detesto, não consigo nem ouvir. Mas eu estou vendo a hora, eu não vejo a hora de ter uma oportunidade de conversar, para falar do Evangelho, que eu sei que ela precisa. É uma moça. Dizem que é famosa, eu nem conhecia, porque eu não conheço ninguém famoso no Brasil. Mas você tem feito isso, meu irmão? Você está se identificando com pessoas em prol dessas pessoas? Você chora, ou você pelo menos pensa que essas pessoas estão caminhando para o inferno? Elas não conhecem o tesouro que você conhece. Mas olha como Deus faz uma coisa extraordinária. Paulo saiu de Corinto, chegou a Éfeso, passou de relance e foi embora. E Éfeso é uma cidade grande. E ele pregou o Evangelho lá. O texto não diz nada que se converteu alguém lá, mas provavelmente alguém aceitou o Evangelho. Mas olha o que Deus providencia. Providencia um camarada extraordinário. Olha só, do verso 24 em diante. Nesse meio tempo, nesse tempo que Paulo está fazendo toda essa viagem para chegar em Antioquia e depois ir para a Galácia, nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, um homem eloquente, poderoso nas Escrituras, conhecia muito. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia era a região onde ficava Corinto, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Quem é esse Apolo? Irmão, se eu te falar hoje que o norte da África, o que você me fala do norte da África? O que tem no norte da África hoje? Se você acompanha os noticiários, você vai falar assim para mim, olha, no norte da África só tem miséria, muita pobreza, muita opressão, e os camaradas, a coisa é tão feia lá que eles fogem de lá para ir para a Itália, para a Alemanha, e você vê os refugiados morrendo no mar. Mas o norte da África nem sempre foi assim. Até o século IV, V da nossa era, o norte da África era um centro de filosofia, de pensamento do mais alto grau. Alexandria, que ficava no Egito, era uma capital assim extraordinária. Foi a sede da maior biblioteca da história antiga. Uma biblioteca que, inclusive, foi perdida, foi queimada. Teve um incêndio lá.
Alexandria produzia assim, gente do mais alto calibre, era equivalente a Atenas, que ficava na Caia. Alexandria produziu, dentre muitos grandes homens, um camarada chamado Filo. Filo, ele deu origem a uma escola filosófica chamada neoplatonismo. Ele fez uma releitura de Platão, e como Filo era um conhecedor das escrituras do Antigo Testamento, ele fez uma síntese entre a filosofia grega, os grandes pensadores gregos, principalmente Platão, que foi um gigante na filosofia grega, e a cultura judaica, e o Antigo Testamento. Por isso chamado neoplatonismo. Ele foi tão fenomenal, esse camarada, que ele influenciou, inclusive, o movimento cristão nos séculos seguintes. O neoplatonismo houve uma influência negativa, não foi positiva, mas influenciou o cristianismo nos séculos seguintes. Esse Filo, ele nasceu em 20 a.C. e morreu no ano 40 depois de Cristo. Ou seja, ele foi contemporâneo do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele era um homem influente. E na escola de Alexandria, que era uma escola tão importante quanto Atenas, e tinha uma escola de oratória, que era a maior escola de oratória do mundo. A única escola que chegava próximo de Alexandria era Corinto. Olha que coisa interessante. Corinto tinha uma escola de oratória muito boa, e eles se orgulhavam de fazer frente a Alexandria. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque Apolo, muito provavelmente, foi um aluno de Filo. Ele foi um discípulo de Filo. Ele era um judeu. Em Alexandria tinha uma comunidade judaica fortíssima. Fortíssima, uma das maiores do mundo da época. Apolo, ele conhecia as escrituras do Antigo Testamento de cor e salteado. Ele falava de cor. Ele tinha muito conhecimento. E esse Apolo, ele conheceu o batismo de João Batista. Alguns discípulos de João Batista estavam espalhados por todo o mundo. Em Alexandria, na Ásia. Nós não sabemos aonde exatamente, mas Filo já havia sido batizado no batismo de João. Ou seja, Apolo. Apolo havia recebido o Senhor Jesus Cristo. Ele conhecia o Senhor Jesus Cristo. E para onde que esse Apolo vai? Para Éfeso. Para a grande cidade de Éfeso. Ele chega lá, conhecedor das Escrituras, crente no Senhor Jesus Cristo, entra na sinagoga, onde Priscila e Áquila frequentavam, e começa a falar do Evangelho, e falar, olha, Jesus é o Cristo, ou o Messias é Jesus. E provava nas Escrituras, e ele falava com ousadia, ele falava com poder, ele falava com conhecimento. Diz o texto que a alma de Apolo queimava. Alguns eruditos, inclusive, acham que o autor da carta aos Hebreus foi feita por Apolo. É Apolo o autor. De tanto conhecimento que você vê em Hebreus, é uma carta muito profunda, de conhecimento do Antigo Testamento muito grande. Mas nós não temos certeza, nós não sabemos, são conjecturas. Esse Apolo vai na sinagoga, prega dessa forma, eloquente, muito sábio, muito conhecedor, tinha um conhecimento vastíssimo, um erudito. Um homem que queimava pelo Senhor Jesus, sem conhecer muito a respeito do Senhor Jesus. Ele conhecia muito pouco, ele só tinha o Antigo Testamento. Não tinha Novo Testamento, não tinha Evangelho ainda escrito. A carta aos Gálatas, ela estava próxima a ser escrita. Na próxima vez que Paulo chega em Éfeso, é que ele vai escrever a carta aos Gálatas. Talvez ele tenha escrito um pouquinho antes a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses. Era só. O resto era evangelho transmitido oralmente. Quando ele está lá, pregando esse evangelho, Priscila e Áquila ficam impressionados com ele. Priscila e Áquila eram crentes, eram discípulos do próprio apóstolo Paulo.
trabalhavam com o apóstolo Paulo. E por que se fala Priscila em primeiro lugar? E não é por acaso. Priscila provavelmente era uma mulher até mais intelectualmente preparada do que o próprio Áquila, seu marido. Mas lembram-se, eles eram comerciantes, eles não eram eruditos, eles não eram estudiosos. De repente chega aquele erudito e eles falam assim, olha, ele ainda precisa conhecer alguma coisa a mais a respeito de Jesus. Ele só conhece o batismo de João. Ele precisa saber das implicações da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ele precisa saber, inclusive, a respeito do Espírito Santo. Ele não tem conhecimento do Espírito Santo. Ele não tinha. Ele precisa saber que a nova vida em Cristo tem implicações para o mundo de agora. Talvez ele tivesse dúvidas na mente dele. Ora, mas esse Jesus que eu creio ser o Messias, ele já morreu um tempo, já faz uns 20 anos quase. E cadê o reino? Cadê o reino de Deus que tinha que ser implantado? Os judeus esperavam isso. Cadê a destruição dos inimigos de Deus? Não aconteceu. Então, o que acontece? Uma coisa extraordinária. Priscila e Áquila chamam o poderoso Apolo, o erudito Apolo, senta aqui com a gente. Eu vou te expor com mais precisão a respeito desse Jesus que você está pregando com muita eloquência. O que eu vejo aqui, meu irmão? Talvez se Priscila e Áquila fosse como alguns de nós hoje, a gente chegaria e falaria assim, esse cara não falou tudo a respeito de Jesus, mas também eu vou ficar quieto, vou ficar na minha. E vou ficar criticando por trás. Eles não fizeram isso. Apolo, vem cá, senta com a gente aqui um pouquinho. Eu vou te falar um pouquinho mais a respeito do Senhor Jesus Cristo. E expôs com mais precisão a respeito de Jesus. E o grande erudito, Apolo, não ficou orgulhoso. Eu não, vou dar... Fabricante de tenda? O que eu tenho que aprender como fabricante de tenda? Foi isso? Não, ele sentou, ele ouviu, ele se submeteu, ele foi humilde, ele era um verdadeiro crente. O crente cheio do Espírito, meu irmão, ele é um crente que se submete, é um crente humilde, ele é um crente que ouve pessoas, mesmo que sejam pessoas de uma situação intelectual, de uma situação cultural mais simples do que a dele. E foi isso que aconteceu ali. E eles compartilharam o Evangelho de uma forma mais precisa, mais alongada com Apolo, e Apolo ficou mais bem preparado ainda, e diz o texto que ele foi uma bênção para, inclusive, a igreja de Corinto, para onde ele vai, depois. Tanto ele se torna tão grande em Corinto, que você lembra o problema que Paulo enfrentou em Corinto alguns anos depois? Você lembra disso? Algumas pessoas falavam assim, não, eu sou de Paulo. E muitos outros falavam assim, não, eu sou de Apolo. Cara, eu sou do grupo do Apolo, esse cara é fera. Esse cara fala como nenhum outro. Você já viu esse cara falando? Ele tem uma oratória que é impressionante. Ele tem uma postura de voz, ele tem uma capacidade intelectual que é impressionante. Dizem alguns historiadores, alguns eruditos, que Paulo, provavelmente, ele era um cara baixinho, careca e meio barrigudo. A presença física de Paulo não causava impacto nenhum. Se Paulo entrasse por aqui, ninguém aqui ia dar bola. Mas o Paulo não. A Paulo ele tinha uma forma de falar diferente. Ele estudou em Alexandria. Mas o que isso importa, meu irmão? Para nós hoje. O que isso importa? Primeiro, como Priscila e Áquila, você recebeu algum dom de Deus, e você pode compartilhar com quem quer que seja. Como o caso do apóstolo Paulo. Você pode ser ousado, mesmo que você seja um comerciante, mesmo que você tenha uma profissão que não seja uma profissão dos livros,
Mas você pode corrigir pessoas. Você tem autoridade do Evangelho na sua vida. Você não é menor do que ninguém. Você não precisa se diminuir. Você não precisa falar, eu não posso, eu não posso. Ah, eu não vou fazer nada porque, olha, tem aquele irmão lá que fala bem, tem aquela irmã lá que tem bastante conhecimento, ela foi para a faculdade. Isso não quer dizer nada na Igreja de Cristo. O Senhor Jesus Cristo usou aquele casal fabricante de tendas para instruir um erudito, um mestre, um doutor. E Deus também trabalhou na vida do doutor com humildade, para que ele pudesse aprender o que precisava aprender e colocar em prática. Ele podia ter chegado lá em Éfeso e Corinto e falar, eu vou dar aula na universidade aqui. Eu não quero saber de igreja, não. Mas não, ele foi pregar o Evangelho lá. Ele pregou em Éfeso, depois ele foi pregar em Corinto, e ele foi tão importante na igreja de Corinto, que tinha gente que falava assim, olha, eu sou do Apolo, ele fala muito bem. Paulo não, Paulo é um baixinho, careca, barrigudo, não tem presença física nenhuma, tanto é que ele fala nas cartas. Ele falou assim, olha, eu vou mostrar para vocês, porque tinha uns insubordinados lá em Corinto, ele falou assim, a minha presença física não causa impacto nenhum na vida de vocês. Dizem até que a própria forma de Paulo falar, Paulo não era muito eloquente, ele não era muito forte para falar. Talvez ele falasse baixinho. Mas ele escrevia assim, olha, a minha presença física não é importante, mas quando eu chegar aí, eu vou mostrar para vocês a autoridade espiritual com quem eu vou falar com vocês. Algumas aplicações para nós hoje, meu irmão. Eu pulei até bastante coisa que a gente tem nesse texto. Paulo eu já falei bastante. A história de Apolo, ela é um fascinante vislumbre da vida e da história da igreja primitiva, e ela é rica em lições espirituais e práticas para nós hoje. 3 delas aqui para vocês. Aprendizado e fervor, embora são dons valiosos, eles não são em si suficientes para os obreiros cristãos. Apolo era um camarada que tinha uma cultura tremenda, ele conhecia tudo do Antigo Testamento, imagina isso. Você não precisa nem abrir para ler, sabia tudo, de cabeça. E era um cara fervoroso, ele queimava por falar do próprio Jesus. Mas isso não era o bastante para ele. Ele precisava ter um conhecimento mais profundo do Senhor Jesus Cristo. E quem deu esse conhecimento para eles? Priscila e Áquila. Eu quero perguntar para você hoje, meu irmão, talvez alguns ainda pensem assim, olha, esse negócio de teologia, rapaz, isso não tem nada a ver com ser crente, não. Meu irmão, tem tudo a ver com ser crente. O crente precisa saber no que crê. O crente precisa conhecer Deus revelado através da Escritura. Isso é teologia. É o estudo de Deus revelado na Escritura. Você precisa conhecer o Deus a quem você serve. Você precisa conhecer o Deus a quem você serve. Se você quiser adorá-lo de forma mais plena, se você quiser servi-lo de forma mais plena, você precisa conhecer a Escritura de Deus e o Deus da Escritura. Não é só um conhecimento intelectual. Eu sei do que eu estou falando para você. Eu sei que tem muita gente que tem muito conhecimento intelectual e não tem Jesus no coração. Eu sei disso. Eu convivi com muitas pessoas assim. Eu sei o perigo de nós que estudamos, que nós corremos. Acharmos que as muitas letras podem te fazer delirar, como acusaram Paulo. Mas Paulo não acontecia isso. Mas você precisa conhecer o Deus da Escritura, você precisa conhecer teologia, para você adorar da forma correta, para você servir da forma correta, para você amar o Senhor mais e mais na sua vida. Nunca diga como presbiteriano, por favor, pelo menos não na minha frente, nunca diga, teologia é uma coisa que a gente pode jogar fora. Não faça isso.
Mas você precisa ter Jesus no seu coração. Você precisa ter uma relação vital com Jesus Cristo. Você precisa conhecê-lo não somente pelos livros, você precisa conhecê-lo como seu Salvador pessoal, como aquele que morreu por você. Você precisa se ver crucificado naquela cruz, com Cristo. Você precisa se ver ressuscitado com Cristo. Se isso não for subjetivamente importante para você, se isso não for uma experiência de vida para você, também não adianta nada você conhecer nada. Foi o que aconteceu com Apolo. Talvez muitos de vocês tenham vindo à igreja há 20, 30, 40 anos, talvez muita experiência como cristão, frequentador de igreja, ilustrador de banco. Mas você precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo, você precisa ter um encontro pessoal com Ele. Segundo ponto, diferentes tipos de pessoas são necessários no trabalho de Cristo. Áquila e Priscila eram diferentes de Apolo, totalmente. Apolo era diferente de Paulo. Paulo era um rabino judeu duro. Alguns dizem que ele era até um pouco agressivo. Não tinha muita paciência. Apolo era um homem polido, um homem erudito, que gostava das letras. Mais tarde, independentemente de qualquer coisa que Apolo ou Paulo fizeram, essas diferenças produziram divisões em Corinto, onde algumas pessoas foram atraídas a Apolo e seus dons, dizendo, eu sigo Apolo. O que é interessante é que a gente vai ver depois que Paulo, escrevendo em Coríntios ainda, ele fala assim descrevendo no final da carta, no capítulo 12, se não me falha a memória, ele diz assim, olha, eu já pedi para o Apolo voltar para Corinto. Ele tinha saído depois de algum tempo. E ele não explica o porquê, mas ele fala assim, não está na minha hora, não é hora de eu voltar para lá. A implicação que nós entendemos é que Apolo, ele estava entendendo que muita gente estava gostando dele demais. E que se ele voltasse para Corinto naquela hora, ele ia criar mais divisões dentro da igreja de Corinto, que já era uma igreja problemática, dividida. Então ele fala, não vou voltar. Gostaria de voltar, mas não vou voltar agora. Humildade de um erudito. Áquila, Priscila, Apolo, Paulo, eram todos necessários na igreja. Como é que nós sabemos disso? Porque todos eles foram escolhidos por Deus, Deus chamou a cada um deles. Com o seu vigoroso fervor missionário, no caso de Paulo, Apolo que regava a semente que Paulo já tinha semeado, Priscila e Áquila que se estabeleceram, abriram a sua casa, foram os anfitriões da igreja em desenvolvimento, cada um deles é necessário. Não tem ninguém desnecessário na igreja, ninguém. Se você é um cristão, você é um discípulo de Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá dons aos cristãos como lhe agrada. É a Bíblia que fala isso. Deus lhe deu um dom espiritual distinto. Deu para você que não deu para mim. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Seja você quem for. Esse presente é necessário aonde você está. Se você optar por não usar o seu dom, se você pensar, eu não sou necessário, porque alguém ali é mais eloquente do que eu, ou alguém é mais hospitaleiro do que eu, ou alguém tem mais energia do que eu, ou alguém é um evangelista melhor do que eu, você está cometendo um erro. Se você deixar de usar o dom que Deus te deu, a igreja vai ficar empobrecida, e você vai perder bênção na sua vida. Agora, se você não sabe qual é o seu dom, ou como usá-lo, ore a Deus, porque foi Ele que te deu. Então você tem que falar, Deus, o que eu faço com o que o Senhor me deu? Senhor, é um exemplo de oração, Senhor Jesus, mostre o que eu posso fazer, mostre-me por que eu estou aqui, por que o Senhor me trouxe a fé, por que o Senhor me fez do jeito que eu sou. Ensina-me a usar o que eu sou, onde estou, para promover o Evangelho de Cristo.
Mas nunca diga, meu irmão, nunca diga, eu não sei fazer nada, eu não sirvo para nada, eu não conheço nada. Isso não é biblicamente verdadeiro. Terceiro ponto. Se nós não tivermos trabalhadores para Cristo aqui na congregação do Jardim Fortaleza, nós precisamos sentir essa necessidade, nós devemos orar sobre isso, nós devemos pedir ajuda a Deus. Eu tenho certeza de que Paulo fez isso. Ele deve ter sido muito consciente dessa necessidade. Ele deixou muitos dos seus colegas de trabalho para cuidar das outras igrejas recém-fundadas. Você já viu quanta igreja que Paulo funda? Tinha gente para trabalhar em tudo isso? Não tinha. Ele vai deixando os camaradas para trás. E ele, com certeza, pediu a Deus, Deus me manda mais trabalhadores. Paulo devia estar orando de forma fervorosa por essas igrejas. Ele sabia que ele era incapaz de fazer tudo o que precisava ser feito. Sozinho ninguém faz nada. Eu tenho plena consciência. Eu não sou um garoto de 20 e poucos anos. Eu sei que, mesmo que se eu tivesse 17 anos, sozinho eu não faço nada. É a igreja que faz a obra. São todos. Ele pediu a Deus para enviar novos obreiros para o campo missionário, e Deus fez isso. É a vontade de Deus. Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo disse: a seara é abundante, ou a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos? Portanto, peça ao Senhor da colheita ou da seara que envie trabalhadores para o seu campo de colheita. Lembra-se disso? Foi Ele que falou. Essas palavras são tão verdadeiras para nós como eram nos dias de Paulo, ou no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A colheita é abundante, meus irmãos. Se a colheita não é, a necessidade é grande demais. Do lado de fora das nossas portas, há muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Como eu queria que a igreja toda do Jardim Fortaleza estivesse ontem na Vila Maria para ouvir o que nós ouvimos. Muitas pessoas que estão lá fora são resistentes, elas não querem saber do Evangelho. Ninguém deixado por si mesmo virá a Deus sozinho. Mas se Deus disse ao apóstolo Paulo, eu tenho muitas pessoas nessa cidade, quando ele falou lá na cidade de Corinto, então certamente em nossa cidade de Guarulhos, em nosso bairro do Jardim Fortaleza, Deus tem muitas pessoas também. Por que não teria? Será que ele só tinha lá em Corinto? Precisamos nos aproximar dessas pessoas. Nós precisamos de trabalhadores. É por isso que você deve orar para que Deus envie mais trabalhadores para a sua vinha. A vinha não é nossa, nós somos simplesmente trabalhadores da vinha. A vinha é do Senhor. É por muitos que Deus trabalha para salvar alguns. Talvez nós estejamos em 40, Deus trabalhe no meio de 40 e quer usar os 40 para salvar talvez meia dúzia, 10, não sei. Isso é com Deus, não é comigo. Como que esse texto, meu irmão, pode desafiar você? Como? O que você tem na sua mão? Você tem alguma coisa, eu tenho certeza disso. Eu não sou Paulo, nem você, nem Apolo, mas talvez alguns de nós sejamos Priscila e Áquila. Abra a casa, participe, se envolva. Mas, meu irmão, você só vai fazer isso se você conhecer o Senhor Jesus do Evangelho. Eu não estou falando para você, faça isso para você ser agradável a Deus. Não estou. Se você entendeu assim, você não entendeu. Eu estou falando assim, eu falei lá no início, se você conhece o Senhor Jesus, você quer trabalhar para Ele, você quer servi-lo, você quer falar dEle, isso é natural, é igual respirar. Você está vivo agora?
Como é que você sabe? Você está respirando. Não tem jeito. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos pedir que o Teu Evangelho esteja varrendo o Teu povo nesta noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo alcance o nosso coração. Nos dê entendimento da Tua palavra, ó Deus. Faz queimar o nosso coração como o Senhor fazia o de Apolo. Faz também os nossos pés e as nossas mãos trabalharem como o Senhor fez as mãos e os pés de Priscila e Áquila trabalharem. Dá-nos humildade. Dá-nos submissão de uns para com os outros. Dá-nos, ó Deus, o completo conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nos coloca no devido lugar em que nós fomos colocados pelo Senhor. Abre o nosso entendimento para que a gente entenda os dons que o Senhor nos deu. Tem misericórdia de nós, ó Deus, para a edificação do nosso povo mesmo, para crescimento, para que o Teu Evangelho seja pregado neste bairro, ó Deus, para que a luz da glória do Senhor Jesus Cristo seja abundantemente derramada sobre estas ruas, sobre os negócios, sobre as escolas, sobre os vizinhos, sobre cada lugar desse bairro que precisa ouvir do Teu Evangelho. Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.